E temos aqui também mais um dos pré-candidatos à presidência da República, o candidato do PSTU, José Maria de Almeida. José Maria! Ele é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Social dos Trabalhadores Unificados, PSTU. Eu estou convidando, inclusive, eu recebi vários e-mails dos partidários do José Maria, dizendo, mas escuta, você entrevistou todos, não vai chamar, não vai chamar. Eu digo, não, chamei os que estavam aparecendo em pesquisas e notícias de jornal, mas achei justo também abrir um espaço para o candidato do PSTU, José Maria de Almeida, por favor. Você já me chegou com um panfleto aqui? Cheguei com 2. Ninguém chegou com panfleto aqui, só você. Isso é a campanha contra a área de livre comércio das Américas. Plebiscito nacional sobre a ALCA. De 1 a 7 de setembro tem um plebiscito. Soberania sim, ALCA... ALCA não. Exatamente. Agora, Zé Maria, eu tô vendo uma coisa aqui. Aí você trouxe uma camiseta. Isso aqui é da campanha também contra a ALCA, para você torcer pro Brasil na Copa, fazendo também a campanha contra a ALCA. Eu torço pelo Brasil, não a ALCA. Mas vem cá. Isso aqui foi feito pelo Sindicato dos Metalúrgicos aqui de São José dos Campos. Mas não tem problema de você adulterar a frase da bandeira assim? Não, não está adulterando. Hein? Não está adulterando. Aliás, a forma concreta de defender a bandeira hoje lá na bandeira? Não, mas aqui não é a bandeira, aqui é um desenho figurado. Tá, perfeito. Que traz a figura da nossa bandeira para defender a nossa soberania. E aqui? Essa é uma cartilha feita pelo PSTU. E estão os nossos argumentos fundamentais contra a implementação da área de livre comércio das Américas. São fotos de manifestações. Não, especificamente as pessoas. Isso aqui é uma pessoa participando de uma manifestação, são várias fotos. Isso aqui de uma manifestação da Argentina, dos piqueteiros, aqui. Que aliás vive uma situação pior do que nós, pela mesma razão. Essa capa tá bonita, interessante, olha só. Aqui é na Argentina, quer dizer, tem um... Aqui, esse aqui é argentino. Esse aqui é no Brasil, esse que está com capuz é na Argentina. Esse é o Bin Laden, não é não? Que está todo encapuzado? Não. São os desempregados argentinos que foram gerados por políticas parecidas com essa que o FHC está implementando aqui. Isso aqui é uma manifestação no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre. Agora, inclusive eu descobri que no site, no site do PSTU, tinha quase que uma convocação para que eu chamasse você para ser entrevistado, né? Um chamado, um pedido, digamos assim, intenso. Veemente. Veemente. Vamos mostrar. Põe no telão, olha lá. Tom. Botou o Derico no PS... O Derico é democrata. Eu acredito que ele seguramente defenderia o direito de todos vir aqui. O teu programa é um programa importante. Não, você sabe que eu quase não trouxe só por causa dessa caricatura minha que você botou lá. Por quê? Tá tão bonitinha. Tô parecendo o Almirante Barroso. Não, nada. Tá bonitinha, foi uma coisa carinhosa. Você é da onde, Zé Maria? Eu sou de Santa Albertina, mas moro aqui no interior de São Paulo, mas moro em Belo Horizonte, desde 84. Tem alguém de Santa Albertina aqui, não tem? Você ouviu? Tem mais alguém aí? Tem alguém de Santa Albertina? Não, né? Não tem, foi engano meu. Vocês não sabem o que estão perdendo. Você mora em Belo Horizonte? Belo Horizonte. E qual é a sua atividade profissional? Você é metalúrgico? Eu sou metalúrgico. Ainda? Sou fredador fermenteiro. Eu estou liberado neste momento para desempenhar a ação sindical. Eu sou membro da Executiva Nacional da CUT, da Central Única dos Trabalhadores. Nesse momento eu desempenho minhas funções na Central. Agora, o que te bateu, o que foi que te levou à política? E, me perdoe dizer, mas eu acho que está claro, até pela sua campanha, por que embarcar num movimento tão sectário? Não vou nem chamar de radical, vou chamar de sectário. Por que tão sectário, tão veementemente radical? Jô, o que nos levou a essa atividade, eu milito a minha vida desde que me entendo por gente, desde 76, 77, eu era metalúrgico aqui no ABC Paulista ainda. E a minha vida tem sido praticamente toda dedicada a isso, a militância para mudar o mundo. Nós achamos que existem muitos recursos no mundo e no nosso país particularmente, é um país muito rico, 11ª economia do mundo, e não tem sentido as pessoas serem pobres como são no nosso país. Era possível todos terem uma vida digna se não tivesse os bilionários, banqueiros, grandes empresários, latifundiários. E a nossa luta é uma luta para mudar essa situação. Nós resolvemos apresentar uma candidatura nessas eleições, Jô, e não são com propostas sectárias. São com as únicas propostas que, na nossa avaliação, podem, de fato, mudar a situação do país. Porque é muito fácil chegar em frente à câmera de televisão e falar, vota em mim,
que eu vou resolver o problema da fome, do emprego, mas também vou continuar mantendo os interesses dos banqueiros, dos empresários. Você veja agora a situação que está o país. Não, mas Os banqueiros fazendo pressão e os candidatos todos, infelizmente até o meu amigo Lula, dizendo que não, vão respeitar as regras, vão cumprir os contratos, vão pagar a dívida. E eu lhe digo, não tem como mudar a vida do povo se nós continuarmos pagando a dívida externa. Mas peraí, deixa eu te perguntar, Maria. A solução, que você disse que não é radical, a solução de simplesmente dar um calote na dívida externa não é mais prejudicial do que a favor? Quer dizer, você acha que pode, de repente, dar um calote, não pago, pronto, e tudo bem? Você acha que isso não acarreta em, por exemplo, você não conseguir produzir nada aqui dentro porque vai faltar matéria-prima, porque ninguém vai entregar mais nada a um país que não paga? Você não acha que corre esse risco? Não, eu vou te dizer duas coisas sobre isso que é importante. Primeiro, a Argentina aqui do lado fez exatamente tudo que eles mandaram, rezaram, prometeram que não iam dar o calote, que iam pagar tudo e o país foi destruído. Mas destruído. Não é e quem porque levou eles não deram o calote. Quem levou o calote? O povo. O povo está lá batendo panela até hoje para receber os recursos bancários. Não há dúvida. Segundo problema, eu não acho que é radical. Mas não é por causa disso. Não, é exatamente por conta disso. O país chegou à situação que chegou porque pagou a dívida externa. Justamente porque não deu calote, porque continuou pagando, mandou lá para fora os recursos do país. A corrupção não entra também, nada aí. Também, mas olha só, Jô. A segunda questão que eu queria te dizer, por que eu não acho radical essas propostas? Pelo contrário, são generosas. João, no Brasil hoje, nós temos 15 milhões de pessoas desempregadas, 52 milhões de indigentes. Morre no Brasil, Jô, de acordo com a igreja, 2 crianças a cada 5 minutos de fome. De acordo com o governo, 1 criança a cada 10 minutos de fome. Sabe por que isso? Não é porque o Brasil não tem recursos, é porque os banqueiros precisam ganhar. A renda média do brasileiro caiu no ano passado 11%. A renda dos bancos, o lucro dos bancos cresceu 132%. Mas isso não é um fenômeno brasileiro, é? É um fenômeno mundial, é um fenômeno mundial, justamente. É preciso mudar essa regra. Agora, por que nós temos que nos adaptar a ela? Por que o Brasil vai continuar mandando lá para fora 142 bilhões de reais, como mandou o ano passado, se nós não temos dinheiro para gerar emprego aqui? Se a juventude nossa não tem futuro, se não tem escola, não tem saúde, se não tem emprego, não, esse dinheiro tem que ser aplicado aqui. Por que nós temos que aceitar uma área de livre comércio das Américas para que as multinacionais venham vender os seus produtos aqui, fechar as empresas do país e aumentar o desemprego? Não. Mas eu posso fazer uma pergunta? Claro. É o seguinte, claro que tudo que você está dizendo faz o maior sentido quando você diz que tem gente morrendo de fome, que a situação está terrível, que tem milhões de miseráveis. Mas o que me parece é que os exemplos que você dá, quer dizer, isso é uma opinião minha, correm paralelos. Porque não é pelo fato de você dar um calote na dívida externa que você necessariamente vai resolver esses problemas, porque tem vários países que resolvem esses problemas sem dar o calote em nenhuma dívida externa. Então, o que me parece é que a solução para o problema é que eu não entendo direito. Porque tem coisas mais do próprio país, né? Tem problemas do próprio país que não são resolvidos, que não tem nada a ver especificamente com a dívida externa. Agora, a minha pergunta, basicamente, é o seguinte. Atrás de todo esse esquema que você chama que é o esquema capitalista, né? É o sistema social, capitalista. Que nem em todo lugar tem dinheiro numa ponta e miséria na outra. Tem dinheiro numa ponta e... Onde, Jô? Em vários países. Suécia, você pega Estados Unidos, você pega França, você pega Inglaterra. Não tem necessariamente a miséria na outra ponta. A desigualdade social está crescendo lá também. E o que se tem lá melhor do que aqui é por conta do que sai daqui. Tudo bem, deixa eu completar. Claro. Da mesma forma que existe na China. Exatamente. Na China as pessoas morrem de fome como moscas também. Tem gente trabalhando como escravo, né? Tem gente trabalhando como escravo. Na União Soviética, o país mergulhou, degringolou. O que eu quero dizer é o seguinte, não é muito mais... o problema não é mais sério no sentido de que não é a forma ou a maneira de governo, e sim o modo com que esse governo opera. Ou seja, tanto na União Soviética, de repente, se estruturou um governo absolutamente dominado pela burocracia, ou na China, um governo extremamente autoritário e violento. Não é muito mais importante você modificar a maneira de atuar do que modificar a atuação em si? Não, João, olha só, eu acho que tem a ver com o regime, com o sistema assim. Hoje, para você ter uma ideia, o organismo da ONU
para a questão da alimentação informa que o mundo produz hoje alimento, ou tem capacidade de produzir alimento para alimentar 24 bilhões de pessoas, quase 4 vezes mais do que existem de seres humanos no planeta. Não alimenta por quê? Porque a riqueza produzida pelo trabalho de todo mundo é concentrada na mão de alguns grandes empresários. Isso é possibilitado, é feito por conta do mecanismo base da sociedade capitalista, que é a propriedade privada. Nós achamos que sem abolir a propriedade privada, não se faz distribuição de renda, não se faz distribuição de recursos e nós vamos continuar trabalhando para enriquecer alguns poucos. E por que nos países onde não há propriedade privada não houve essa distribuição de recursos? Hoje nós, infelizmente, não temos mais nenhum país assim. Agora, se você for analisar desde esse ponto de vista, nós temos que dizer duas coisas. Primeiro, o capitalismo, enquanto sistema social, fracassou completamente. Essa situação de miséria, de fome, de crescimento, aliás, de retorno de doenças... Mas o que eu estou falando é que os dois sistemas fracassaram. Não, o capitalismo fracassou. O socialismo na União Soviética, no começo da União Soviética, a expropriação da propriedade privada... Você está falando na época da Revolução. Da Revolução, no começo do século passado, o 17. Mas deixa eu te dizer, a abolição da propriedade privada na Rússia possibilitou que um país atrasadíssimo, que era quase feudal, desse um salto em termos das condições de vida do povo. Aqui, Cuba, que é uma ilha pobríssima, sem recursos quase nenhum, morre uma criança a cada 1000 nascidas. No Brasil, quase 30 crianças a cada 1000 nascidas. Conseguiu constituir um sistema de educação e um sistema de saúde melhor do que o nosso aqui, que é um país muito mais rico do que Cuba. Por quê? Porque se aboliu a propriedade privada. E tem os regimes que governaram esses países, depois da decadência, da degeneração stalinista na União Soviética, em Cuba, em China, na nossa opinião, descaracterizaram completamente. Para nós, aquilo não é socialismo. Então pega socialismo Cuba. Não existe sem liberdade. Socialismo pressupõe... Deixa eu perguntar também, que senão vai virar um monólogo. Deixa. Monólogo, aí complica. Porque aí vira um discurso político. Não, claro, não é isso que interessa. O que interessa é elucidar certas questões. Cuba, você citou Cuba, né? Então, Cuba tem um sistema de saúde extraordinário, não tem analfabeto, né? Tem universidades, as pessoas se formam e, de repente, você vê um neurocirurgião trabalhando como motorista de praça porque ele não tem emprego, não criou um mercado para essa gente. Então, a angústia pessoal, quer dizer, o problema pessoal não termina com a resolução dos graves problemas que Cuba resolveu, né? O Che está lá e está insatisfeito porque ele é formado, mas daí eu não tenho mercado. Como é que faz, numa situação dessa, para você ampliar esse mercado? Não é um problema de ampliar o mercado, Jô. O problema é de você organizar uma sociedade em bases diferentes. O que houve de errado em Cuba e na antiga União Soviética que bloqueou o que se poderia avançar a partir da expropriação da propriedade privada? Foi o regime de governo. Aquilo se transformou numa ditadura contra o povo e acabou comprometendo aquilo que veio de conquista por conta das mudanças sociais que houve. O fim da propriedade privada. Então, nesse sentido, começou a retroceder há muito tempo. Na antiga União Soviética. Nós vimos a aparência disso no final da década de 80, quando explodiu o regime stalinista. Agora, Cuba, a mesma coisa, vem retrocedendo há muito tempo, por conta desse regime político. Por isso que eu lhe dizia, não existe socialismo só com a abolição da propriedade privada. O socialismo também pressupõe democracia, mas a abolição da propriedade privada não é uma violência para o ser humano comum? Mesmo o ser humano pobre, o que ele almeja? Ter a casa dele, ter a casinha, depois comprar uma geladeira, depois ter a sua televisão. Isso tudo é propriedade privada, né? Isso não é uma coisa que está tão arraigada no ser humano que é difícil de você impor a força? Você só vai poder impor uma coisa dessa à força. A violência que existe hoje é a violência que mata, como ele disse, 80 mil crianças por mês. Não é isso que eu estou perguntando. Então, a propriedade privada que nós questionamos é a propriedade privada dos bancos, as grandes empresas, o latifúndio. Ninguém vai mexer com um apartamento, com a casa ou com 3 casas que uma pessoa tenha, ou com uma pequena empresa. A sociedade sabe, se nós nos organizarmos, mas então, se o povo se organiza, o teu slogan é contra burguês, vote 16? O que é um burguês? O burguês é um grande proprietário. Um cara que tem uma casa, um cara que tem uma pequena propriedade rural. Não, que tem uma pequena propriedade rural que trabalha nela não é burguês, é um pequeno burguês, é uma pessoa de classe média, quem tem um apartamento, 2 casas, não é burguês. Burguês é um industrial, é um banqueiro, não. Você está falando em alta burguesia, mas você não fala contra a alta burguesia, vote em 16. Não, se você fala contra burguês, vote em 16. Você acha que o Chiquinho Oliveira, que é trompetista aqui no nosso sexteto, é um burguês? Como é que você classifica ele? Não é. É o quê? Não é. E se lhe esclarece, se isso ajuda, um operário da sem arte. Dúvida. Hein? Um operário da arte. É um trabalhador como os estudantes, uma pessoa de classe média, um professor, um operário. Somos todos trabalhadores. Aliás, a classe média brasileira está cada vez mais pobre. Tá bom, mas você concorda que o slogan não esclarece isso? Que o contra-burguês
Não é uma generalização perigosa para você? É importante isso que você está me perguntando, e essa é uma das razões pelas quais a gente insistiu para estar presente aqui. Você viu que o nosso tempo na televisão foi 30 segundos na campanha passada. Então, como é que eu no slogan explico todo o conteúdo da nossa campanha? É difícil. Esse esclarecimento é importante. O que nós questionamos é a propriedade das grandes empresas, para deixar claro. Nós não vamos mexer no mercadinho da esquina, no pequeno proprietário rural, porque isso é a base da sociedade. Não é isso que causa a exploração do resto da população. Quem vive da exploração alheia são os grandes empresários. E aí não é violência eu tomar deles essa propriedade, Jô. É só tomar de volta o que o povo construiu. Você pega um grande empresário, um banqueiro, põe esse cara, dá ele um salário de R$3.000 por mês, que é um salário bom, muito maior do que ele paga para o bancário. Bota ele trabalhando 50 anos e soma ver quanto dinheiro dá. Deve não dar nem R$2 milhões. Você não somou? Deixa os 2 milhões, deixa os R$2 milhões com ele e deixa o resto para o povo. Porque esse resto ele acumulou explorando outras pessoas. Então nós só estamos trazendo de volta aquilo que o povo construiu e que foi apropriado por outra pessoa. Então nesse sentido, então, isso é fundamental. Tudo que o socialismo moderno está questionando, inclusive partidos comunistas no mundo inteiro estão questionando, fazendo uma autocrítica, dizendo não, esse caminho não pode ser esse e tal. Você não embarca nesse tipo de... Autocrítica que o Partido Socialista Francês deu o resultado que deu na última eleição. O que a direção do PT está fazendo neste momento, na nossa opinião, é um erro muito grave. Nós queríamos apoiar o Lula. Achávamos que era preciso que toda a esquerda se unificasse numa candidatura só. Só que o Lula, infelizmente, abandonou essas bandeiras da esquerda, abandonou um programa que foi da fundação do PT. Eu fui fundador do PT. E o programa de fundação do PT propunha a suspensão do pagamento da dívida, a expropriação das multinacionais. Mas isso não acha que é a experiência que levou a essa mudança? Infelizmente, acho que não, Jô. Acho que não, sabe por quê? Porque dizer, como ele diz hoje, que vai resolver o problema do emprego, mas que vai continuar pagando a dívida externa, que vai manter os acordos com o FMI, que vai manter a negociação da ALCA, vai levá-lo, sabe onde? A situação que estava o De La Rua na Argentina. O De La Rua foi eleito com esse mesmo discurso de oposição, moderno, só que continuou pagando a dívida, continuou respeitando os acordos do FMI, deu no que deu. O país está hoje de joelho frente aos banqueiros. Esse é o erro que eu acho que o Lula está cometendo. Você já encontrou alguém que faliu e conseguiu pagar todas as suas dívidas? Não. Mas existe. Olha, pode ser, Jô. Né? Sobre isso aí... Existe quando a pessoa tem... É que está o negócio da intenção que eu estava tentando falar antes. Tem pessoas que fazem uma falência, não conseguem pagar porque não dá para pagar. Tem pessoas que fazem uma falência e não pagam porque não querem, né? Não se preocupam com aquilo, tô falido mesmo. E tem pessoas que, por uma questão de ética e de integridade, vão à falência e lutam até conseguir pagar o que ficaram devendo. Então, a minha pergunta é o seguinte, você não acha que há por trás de tudo isso um problema muito maior ligado, como houve na Argentina? Aliás, eu entrevistei aqui um ex-ministro da Cultura da Argentina e estava se discutindo isso. Será que não há, por trás de toda essa hecatombe argentina e dos problemas que a gente vive, não há também o elemento da impunidade muito forte, o elemento da corrupção, de vez em quando você levanta uma ponta aqui, outra ali, muito mais do que o defeito do sistema em si? Não, sem dúvida, isso há também. A imprensa está noticiando hoje que só para os parlamentares de Goiás o governo liberou 5 milhões do orçamento para que eles votassem a favor da proposta do governo na convenção do PMDB. Isso sem dúvida, nós temos muitos exemplos aí. Agora, o problema da dívida, Jô, eu acho que tem que ser discutida mais a fundo. Em 1981... Não te entrega mais nada. Mas já pagou, Jô, já pagou em 81, o Brasil devia 73 bilhões de dólares. Em 2000, 243. De 81 a 2000, nós pagamos 603 bilhões de dólares. Maria, não há dúvida que já pagou. Eu não estou discutindo que é evidente que os juros, em cima de juros, isso, aquilo, é evidente que já pagou. Não é isso que está em questão. A agiotagem é crime. O que está em questão... Meu amor, mas o que está em questão é o seguinte. Você senta numa mesa de negociação, você diz, a gente já pagou essa dívida, não é? Aí o credor diz assim, não pagou. Mas como? Só se você juntar os juros, mas você aceitou esses juros. Mas não fui eu, foi outro governo. Aí termina no impasse que diz assim, tudo bem, vocês não pagam a dívida, o país vai ficar bloqueado. Vai haver um bloqueio econômico ao país. Como é que você sai dessa? Mas eu não estou discutindo o mérito de que já foi pago, de que, poxa, evidente que já foi pago. Mas qual é a habilidade? Não há necessidade de uma habilidade diplomática para renegociar essa dívida, em vez de simplesmente dizer, não, eu não vou pagar essa dívida? Que também dá uma outra coisa. Se você ameaçar, dizer assim, olha, eu não tenho como pagar, o outro lado também perde. Quer dizer, a solução da negociação não é a melhor?
Não, Jô, sabe por quê? Porque eles negociam com a gente, como o governo norte-americano está negociando agora a ALCA. Ele acabou de aumentar a sobretaxa do aço, sobretaxou o suco brasileiro. Os produtos que nós podemos vender lá, ele não deixa e quer vender o deles aqui. É assim que eles negociam. Agora, eu lhe dou dois argumentos. Um legal. A agiotagem no Brasil é crime, certo? Se uma revista publicou recentemente um exemplo de um sujeito, um cidadão brasileiro, tem R$100, aliás, tem 200, ele tem R$100, botou na poupança em 1994, no começo do governo Fernando Henrique Cardoso. Hoje ele teria 370 e poucos reais. Esse mesmo cidadão, se ficasse devendo naquele 1994, R$100 no cheque especial, sabe quanto ele deveria hoje? R$120 mil. Isso é agiotagem. Agiotagem é crime. Um trabalhador pode pegar um empréstimo com agiota a 30%, 40% ao mês, mas se ele provar aquilo, a lei desobriga ele de pagar, porque a agiotagem é crime. Então, eu acho que a resposta que nós temos que dar aos agiotas internacionais é essa. Segunda questão, Jô. E quem é que vai botar eles na cadeia, Zé Maria? Há uma campanha... Não, Jô, não é botar na cadeia. Sabe qual é o problema? O mecanismo de dívida... Não. Eu não quero parecer... Não, por favor. Eu não quero parecer que eu estou desconsiderando os teus argumentos, os teus pontos de vista. Evidentemente que eu acho um absurdo a dívida que vai se acumulando de uma forma enlouquecida. O que eu pergunto, o que me incomoda é a maneira de lidar com isso. Mas, porque eu sei que se você disser não vou pagar, o prejuízo será maior do que uma renegociação. Ao contrário, Jô, o mecanismo da dívida externa e das nossas relações com a comunidade financeira internacional é para tirar dinheiro daqui para fora, não é para entrar dinheiro de fora para cá, Jô. Soma o dinheiro que entrou no Brasil de 81 a 2000 e vê se dá 603 bilhões de dólares. É muito menos o que entra e muito mais o que sai. Então, se nós paramos de pagar e não entra mais um tostão lá de fora para cá, o Brasil ganha. E não vai acontecer preciso nada. parar. Não, não é que não vai acontecer. Não vai seguir essa situação que nós estamos. Você sabe, você perguntou quem é que põe na cadeia. Sabe qual é a melhor cadeia para banqueiro? Tomar o banco dele, centralizar o câmbio no Brasil, impedir a saída de dinheiro daqui. E o país fecha. Não fecha, Jô. Como não fecha? Não Você fecha. corta. Se o povo que produz a riqueza desse país aqui é capaz de governar esse país melhor do que os que estão lá. Se você fechar os bancos do país, o país não fecha. Não é fechar, Jô, é estatizar os bancos, é colocar sob controle da população. Bom, Zé Maria, simplesmente impedir que o trabalho do nosso povo continue sendo utilizado para enriquecer meia dúzia de pessoas, enquanto a maior parte do povo está numa miséria cada vez maior. O que eu acho engraçado é o seguinte, que os teus argumentos e a tua informação, as tuas ideias, não as tuas ideias, o que você traz de informação para as pessoas é absolutamente coerente. O que eu questiono é a maneira de resolver os problemas, entende? Só isso. Porque até pessoas mais radicais deram um passo atrás para ver qual a possibilidade, para ter uma visão mais ampla. O que eu não consigo entender é como chegar a essas soluções usando meios tão violentos, porque uma violência provoca uma reação mais violenta ainda. Você sabe disso, como já aconteceu no Chile, aconteceu no Brasil mesmo, já aconteceu. Em vários outros lugares do mundo, você sabe que aconteceu isso. O povo pobre desse país vive uma violência o dia todo, o Jô Soares. Eu sei, na periferia das grandes cidades, metade da nossa juventude está sendo massacrada. Por isso, nós queremos acabar com essa violência. Isso se faz através da luta do povo. O povo pode construir riqueza que construiu nesse país e pode mudar esse país. Com luta, se organizando, se mobilizando. A nossa candidatura se presta a isso. Mobilização de massa. Luta armada? Mas não, mobilização de massa. O povo foi para as ruas na Argentina sem arma e derrubou um governo. Não. Você vai pregar a luta armada nós não defendemos aquela experiência que houve aqui na década de 60, não é essa a nossa. A nossa proposta é luta de massas, é o povo na rua, é mobilização. Isso tem poder sim. Derrubou o Collor de Mello em 92. Claro que tem derrubou poder. A ditadura em 84 e pode mudar o país agora. É isso que nós estamos propondo. E pode derrubar a dívida externa. Pode mudar esse governo e impor uma suspensão do pagamento dessa dívida, fazer auditoria que a igreja está propondo. Se faz auditoria, que a campanha do jubileu da igreja está propondo, nós não pagamos essa dívida. Agora, é preciso tomar alguma atitude. O que não pode ser é que o país continue de joelhos frente aos banqueiros internacionais. Isso é que não pode ser. Bom, eu comecei aqui, finalmente, com o pré-candidato à presidência da República pelo PSTU, Partido Social dos Trabalhadores Unificados. Partido Socialista. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Para terminar, mas me responde rapidamente, que o nosso tempo já estourou mesmo. Você, nas últimas eleições, a segunda eleição que você disputa, em 98, recebeu 200 mil votos. 204 mil. Você já experimentou se candidatar a um outro cargo,
sem ser o de presidência da República? Já fui candidato a deputado pelo PT na primeira eleição que o PT participou em 82. E foi eleito? Não, tive 25 mil votos aqui. Agora você teria condições de se eleger deputado? A nossa candidatura é para chamar o povo a se organizar e a lutar. Nós achamos que só o voto não basta. Nós queremos o voto, vamos disputar o voto dos trabalhadores, mas queremos chamá-los a que se organizem e a que lutem, porque é a luta do povo, é a luta dos trabalhadores que muda o país. Mas o voto não basta, mas o teu voto como deputado não teria um peso também? O problema não é me eleger, eu não quero um cargo para mim. Eu quero mudar esse país. Não, nós queremos mudar esse país. A proposta do nosso partido é essa. Só pode se mudar de cima para baixo. Não, só pode se mudar de baixo para cima, com a mobilização do povo. Zé Maria, obrigado pela tua presença. Daqui a pouco a gente volta.